Olá, queridos. A paz e a graça do Senhor Jesus a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal Relógio de Oração, canal que tem como principal propósito trazer para você mensagens de orações e todos os conteúdos relacionados à palavra de Deus para abençoar você e sua família. Eu sou o pastor Idelbrando, professor de Escola Bíblica Dominical e Teologia da Bíblia. Inscreva-se no nosso canal. Seja você também um semeador de oração. Quando você se inscreve no nosso canal, você passa a ser um semeador de oração. E compartilhando nossos vídeos, você ajuda outras pessoas também a serem abençoadas. E você já me conhece, já tem um tempinho aí que eu não apareço por aqui. Geralmente os vídeos que são postados aqui no canal eu não apareço. Mas agora eu vou começar a aparecer porque eu já estou com um tempo disponível para postar os vídeos desta forma. Mas eu quero saber de você se você gosta de exegese bíblica, porque hoje eu vou compartilhar com você a exegese bíblica, mas também dando continuidade a um vídeo que nós postamos há um tempo aí atrás, que é a nossa jornada de exegese do livro de Gênesis. Foi postado um vídeo único e não foi dado continuidade ao trabalho, mas agora que eu já estou com um tempinho disponível, e aí agora nós vamos começar a dar a continuidade da nossa jornada do livro de Gênesis e vamos fazer alguns comentários exegéticos para edificar a nossa vida. Então, vamos lá para a tela do computador e vamos compartilhar aí a nossa jornada do livro de Gênesis. Então, vamos começar com o nosso texto bíblico em Gênesis, capítulo 3, e vamos ver aqui o versículo 1 a seguir. Vamos ler aqui, e após a leitura nós vamos fazer aqui alguns comentários exegéticos, quase que não sai, alguns comentários exegéticos aqui da Bíblia. Está escrito assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. O versículo 4 diz assim: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então vamos ver algumas considerações aqui, né? Aqui no slide tem partes do texto que foi colocado aqui para poder nós fazermos aqui alguns comentários exegéticos. O que é uma exegese? Exegese é quando você lê um texto, estuda ele, compreende ele, sem modificar o sentido original que está no texto e explica de forma clara. É o que nós vamos fazer aqui. Mas nós vamos ter também uma comparação a partir do hebraico também, porque o hebraico foi a língua que a Bíblia foi escrita. Então, o hebraico nos ajuda a ter uma inspiração além do que o que nós vemos aparentemente nos textos que já está aqui em nossa língua em português. Então, vamos lá. Versículo 1 e 2 de Gênesis, capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então, vamos começar aqui. Tem algumas palavras que eu coloquei aqui no slide que está em negrito. Perceba que está mais grosso, em negrito, tá certo?
A palavra serpente aqui está em negrito, astuta está em negrito e alimária está em negrito. Vamos começar aqui com alimária. O que é alimária? Alimária está no plural. É o plural para a palavra animal. É o plural da palavra animal, é alimária. Serpente aqui, em língua hebraica, é narash. Astúcia, em língua hebraica, é harum, que significa também prudente. Nós lembramos daquela passagem bíblica lá no Novo Testamento, que Jesus ele disse, sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Mas o que está em questão aqui não é só a serpente em si, a pessoa da serpente em si, mas o que ela representa. O que é que a serpente representa aqui? A serpente representa alguns atributos que são o engano, tentação, sabedoria distorcida e a malícia, que é no sentido aqui da astúcia. Astúcia, em língua hebraica, essa palavra aqui, ó, harum, astúcia ela pode ser uma astúcia para o bem ou pode ser também uma astúcia para o mal. No caso da serpente, a astúcia dela foi usada para o mal, mas a palavra astúcia ela pode ser também usada para o bem. Narhash, harum, que são as palavras hebraicas para essas três palavras aqui, serpente e astúcia, ou seja, prudente também é um significado da palavra astúcia, que em hebraico é harum. Engano, tentação, sabedoria distorcida e malícia são os atributos da serpente. Nós vamos começar a desenvolver isso aqui. Bom, a mulher disse à serpente, do fruto da árvore do jardim podemos comer. Então aqui nós temos a palavra fruto, nós temos a palavra jardim, nós temos aqui a palavra isha, que é mulher, ishar, que é mulher, a palavra Rava, que é Eva, e a resposta da serpente aqui. É assim que Deus disse, ou seja, a pergunta, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha aqui, sabedoria distorcida. Então, a serpente teve uma sabedoria distorcida na pergunta e também na resposta que ela deu a Eva, após Eva também dar uma resposta. Então, nós vamos ver isso aqui. No versículo 3, a mulher respondeu, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais, ou seja, para não morrer. A palavra fruto aqui é peri, a palavra árvore é etzet, que significa justiça, e aqui nós vamos ver porque Deus também. A palavra gan, que é jardim, e a palavra Éden, que é paraíso. Então, são duas coisas, jardim e paraíso. Geralmente, quando os pregadores, os ministros, eles estão falando sobre essa história, quando eles estão narrando, eles dizem muito assim, lá no Éden, o Éden não era o jardim era no Éden. O Éden é a localização geográfica, ou seja, a localização geográfica era da banda do Oriente, conforme aqui, ó, capítulo 12, versículo 8. Então, plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente no Éden. O Éden era o local, a geografia, tanto banda do Oriente como Éden, são a geografia aonde o jardim estava. O Éden era o local, e esse local ficava na direção da banda oriental. A banda oriental da onde? Do Éden, do local, espaço geográfico. E o jardim é o que foi plantado lá, né? As árvores, os frutos. Uma outra coisa também interessante, que algumas pessoas, quando estão ministrando, elas falam assim, a árvore que está no meio do jardim não era, Deus ordenou que não comesse, como se fosse a árvore do bem e do mal, estava no meio, né? E as demais estavam ao seu derredor, mas tanto a árvore do bem, que tinha a ciência do bem e do mal,
estava no meio do jardim, como também a árvore da vida eterna estava também no meio. As duas estavam no meio. Está em Gênesis capítulo 12, o versículo 9. Aqui nós lemos o 8, que é a localização geográfica do jardim, que estava no Éden, na banda oriental do Éden. E aqui temos uma resposta aqui da serpente. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. No final, Deus também falou isso depois, né? Eis que o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. É por isso que nós dizemos aqui que um dos atributos da serpente é ter a sabedoria distorcida, ou seja, uma astúcia que é usada para a malícia, usada para o mal. Então, todas as vezes que se falar só na serpente, nós falamos em engano, nós falamos em tentação, nós falamos em sabedoria distorcida e nós falamos também em malícia, em maldade. A mulher, antes de ser chamada Eva, o diálogo, ela era chamada apenas de mulher, a criatura. Mas quando ela passou a ser chamada de Eva, que é Rava, tem um sentido nisso aí. Porque Eva significa vida. Vamos para o hebraico, Rava, né? Aqui nós temos aqui, o hebraico tem umas particularidades no hebraico. Aqui nós temos essa letra aqui, ó, que parece um N aqui, e essa outra aqui também, que elas são iguais, mas aqui você vê uma aberturazinha. Essa letra aqui é a letra Uresh, se chama Het, e essa é a letra Resh. A letra Resh tem um som de 2 R, e essa letra aqui, que é o Het, tem um som como H. Aqui, essa no meio aqui em pé, é a letra Vav, tem um som de V. Mas quando usa-se esse pontinho aqui, que é chamado de sinal massorético, ou sinal vocálico, porque na linguagem hebraica não tem letras vogais, elas só têm consoante, e quem faz a representação das vogais são os sinais massoréticos, que também são chamados de sinais vocálicos. Então, quando é colocado esse pontinho aqui no Vav, ele passa a ser a letra U. Então, o hebraico você faz a leitura da direita para a esquerda, não é como nós, da esquerda para a direita. Aqui, na horizontal, na leitura horizontal, nós temos a palavra aqui, ó, ruach, ou ruach, que é espírito. Mas na leitura vertical, nós temos Rava, que é Eva, transliterado, né, ou transliterado para nossa língua. Não é traduzida, é transliterada. A tradução é essa aqui, ó, vida, que é o significado de Eva. Mas por que é escrito com CH? Porque é essa letra aqui, ó, Uresh, que quando translitera para a nossa letra, a nossa fonte aqui em português, é um CH, mas esse CH aqui tem um som de 2 R, que é a letra Resh, que na pronúncia, os judeus, eles têm um som gutural aqui da garganta, que eles conseguem pronunciar esse R, né? Ra. Eles conseguem pronunciar isso com perfeição, porque já é o DNA deles, já é a língua nativa deles, eles conseguem fazer isso. Então, nós temos aqui, no nome de Eva, nós temos aqui vida e nós temos também espírito. É por isso que lá no texto, Adão diz assim, pois agora, depois que Deus falou assim, ó, com a mulher, você terá filhos com dor e aumentarei as suas dores. Aí depois de todo aquele diálogo que Deus deu as disciplinas, né? Deu ali as punições, eles tiveram que enfrentar suas consequências, Adão disse assim, ó, portanto agora essa se chamará Eva, porquanto será a mãe dos viventes. Então, assim,
A mesma coisa, a palavra Adão, que é Hadam, é homem, significa homem. Mas o diálogo de Deus, quando a voz de Deus soava, que falava com ele, falava como uma criação de Deus, né? Era como o homem, a criação de Deus. Mas o próprio nome Adão, diferenciado do homem, passou a ser um nome próprio, a ele ser chamado, mas trazendo o significado de uma consequência, que é a desobediência. Então, a palavra Adão, Edom, significa vermelho, significa sangue, significa homem, significa barro, terra, significa terreno. Então, tem esses significados do hebraico. Mas aqui o protagonismo todo aqui, conforme nós estamos ilustrando aqui, é a pessoa da mulher que passou a ser Eva, que significa aquela que dá a vida a outros viventes. E a gente sabe que quando Deus fez o homem, soprou que o espírito e o homem se tornou alma vivente. Então é por isso que no nome de Eva, quando é escrito em hebraico, é dessa forma aqui, porque tem que ter aqui o espírito no meio dessa profecia, porque foi Deus que falou. Você dará à luz a filhos. O apóstolo Paulo, em uma de suas epístolas, ele chega a dizer que a mulher salvar-se-á dando à luz a filhos. E também o próprio Deus falou, né, com a serpente: eu porei inimizade entre ti e a mulher, e também a semente da mulher, né? Tu ferirá o calcanhar e essa semente ele te ferirá a cabeça. Então tem que ter o espírito aqui no meio, porque parte de uma profecia que foi falada pelo próprio Deus. Na Bíblia nós vemos os grandes homens, os profetas profetizando, mas ali no Éden, a primeira profecia citada e falada saiu da boca do próprio Deus. Tem um outro ponto exegético aqui, que é no nome hebraico aqui para árvore, que é etze. Essa letra final aqui, que é uma letra no hebraico chamada tzadek, significa justiça. E a letra E aqui, representado pelo ayin, e o sinal maçorético aqui, que representa a letra E, esse E aqui é a abreviatura de El, que El é a abreviatura de Elohim, que significa Deus. Elohim está no plural, é deuses, mas no singular é El, sem o Im, sem o Mem, que a letra Me, na literatura hebraica, ela representa o plural. E no singular é El, né? El, que é Deus. Então aqui no nome em hebraico, que é para árvore, nós temos o nome de Deus e nós temos também o tzadek, que é essa letra aqui, que significa justiça. Então toda a palavra aqui significa justiça de Deus. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, aquela árvore não era só uma árvore que estava ali no meio do jardim. Houve um mandamento de Deus ali. Sabemos que onde tem um mandamento tem um estatuto, e todo o estatuto de Deus ele é galgado na justiça. No livro do Salmo está escrito que verdade e justiça é a base do trono de Deus. Aquelas árvores foi colocada ali, Deus colocou ali estava representando também a justiça de Deus, a palavra de Deus falada. Você vai comer de todas as frutas, mas essa que está no meio não era para o homem tocar, nem na fruta do conhecimento do bem e do mal, do fruto, né? E nem no fruto da vida eterna, nenhuma das duas coisas, porque aquelas duas coisas estavam ali estavam e foram colocadas ali pela justiça de Deus. O que é a justiça? Deus, para dar um mandamento, ele sempre mostra algo que a pessoa não deva fazer ou que a pessoa possa fazer. Quando ele diz assim, amarás, é para fazer. Quando ele diz, não toque, então não é para tocar. Então, a justiça de Deus, ela tem esses dois lados. Tem um sim e tem um não.
É por isso que aquela árvore estava ali, o conhecimento do bem e do mal. Naquela árvore ali tinha o sim e tinha o não. A justiça de Deus. A justiça de Deus diz que tem coisas que é para sim e tem coisas que é para não. Era no caso da árvore. No caso da árvore ali, ela tinha o conhecimento do bem e do mal, mas ela estava ali para que fosse executada a obediência de um estatuto, de uma ordem que Deus deu mesmo antes da escrita, porque o estatuto não é só aquilo que foi escrito lá quando Deus deu a Moisés, não. A partir do momento que sai da boca de Deus já era estatuto, como Deus falou, que Abraão guardou os meus mandamentos, o Senhor disse, né, lá no livro de Gênesis, Abraão guardou os meus mandamentos. Então, assim, não tinha lei oficializada como escrita, mas saiu da boca de Deus, já vale como mandamento. Então, o fruto, o que é o fruto? O fruto é o que procede de uma árvore, né? Nós somos comparados com uma árvore, né? Que Cristo disse assim, pelo fruto se conhece as árvores, falando de nós, de pessoas, de homens. Ele disse também, toda árvore que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, falando de pessoas também. Então, o que é o fruto? O fruto é a obra. A árvore somos nós e o fruto é a nossa obra. Né? Ele disse, eu sou a videira. A videira é o quê? Uma árvore. E meu pai é o lavrador. Toda a vara que está em mim, ela dá fruto. Então, sim, a partir do hebraico, nós conseguimos enxergar coisas que nós não enxergamos no texto simples, no texto incomum. Então, aqui, a palavra árvore, no hebraico, nós vemos que entendemos e vemos que aquela árvore estava ali para representação da justiça de Deus por meio do mandamento e do estatuto, né, da ordenança que Deus disse, você vai comer de todas as árvores que está lá. A que está no meio, que era a do conhecimento do bem e do mal, e ciência e conhecimento é a mesma coisa, e também a da vida eterna. O que está é o que está no meio, aquilo ali você não deve tocar. Então, aquelas árvores foram colocadas ali como representação da justiça de Deus, né? Aí foi o homem e infringiu a justiça de Deus por meio da astúcia maligna da serpente, que usou seus atributos do engano, usou os atributos da sabedoria distorcida e usou os atributos da malícia. Com quem? Com Ixá, que é Eva. Nahash, que é a serpente, usou os seus atributos para distorcer tudo que Deus tinha dito ali, tinha ensinado à mulher, que depois passou a ter o nome de Eva, porque ela daria a vida a todos os viventes da terra, seria a mãe, né? A Ima, a mãe de todos os viventes. É por isso que no nome dela aqui, ó, nós temos aqui, ó, numa leitura horizontal, nós temos Ruah, e na leitura vertical nós temos Hava, vida e espírito. Então, esse foi o nosso comentário de hoje aqui, nosso comentário exegético do livro de Gênesis. Mas diz aí, se você gosta de exegese bíblica, comenta aí embaixo, deixa o seu like, deixa o seu gostei, e na descrição tem um linkzinho azul aí, é onde tem lá o nosso curso de Teologia da Bíblia, curso para cristão que está em busca de conhecimento da Palavra de Deus. Se você se interessar, faz o nosso curso, aí você vai ampliar o seu entendimento. Nós vamos continuar essa exegese aqui a partir do capítulo 4 no próximo vídeo. Nós temos aqui o capítulo 3, e aí nós vamos dar continuidade no capítulo 4. Nós vamos passar aí todo o livro de Gênesis, sempre comentando uma exegese, trazendo sempre um pouquinho aí, uma partícula de conhecimento aí da parte de Deus. Deus abençoe, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal.